O episódio começa com o nosso fracote favorito puxando um ronco, pois o maluco tá quebrado da sua última missão. Então sua irmã liga perguntando se ele lembrava da reunião da escola, e no pinote ele levanta, troca de roupa e vai pra escola. Chegando lá todo mundo fica impressionado, ele está muito bem vestido, igual um pai de família mesmo. O cara fica bonitão, e as meninas não conseguem controlar os ânimos ao verem ele, ficam todas assanhadinhas. Em seguida mostra meio que um resumo do que aconteceu até agora, que o fracote entrou nessa de caçador para sustentar a família, mas o problema é que ele tem rank E, e não é possível ganhar muito dinheiro com um rank desse, e pra piorar, não tem como subir de rank, ficando com ele até o fim da vida. Mas no caso do nosso herói é diferente, depois de quase virar purê, ele recebe uma habilidade que vai subindo de nível a cada batalha, e após acabar com Igris, ele adquiriu o posto de Monarca das Sombras, tendo a habilidade agora de invocar as sombras dos monstros que ele derrotou. Voltamos à escola, onde até a irmã de Sun está impressionada com como ele mudou. Na conversa com a professora são só elogios para a irmã dele, ela está indo muito bem. Pelo que parece, em breve estará cursando medicina. A professora o questiona que se acontecer de sua irmã ter um despertar, se ele permitiria a ela de seguir o mesmo caminho que o dele, e ele prontamente responde que não. A professora pede que ele abra os olhos de uma aluna, amiga de sua irmã, Hang Sung-gi, para voltar à escola, pois ela teve um despertar e estava seguindo a vida de caçadora, e Jin-woo aceita o pedido. Após a reunião, Jin-woo encontra Hang na rua e a aborda. Eles começam a conversar e ela insiste que não vai abandonar a vida de caçadora, apesar de ter um rank tão baixo igual ao que ele tinha quando começou. Rank E. Ele insiste que com um rank tão baixo vai ser difícil ela conseguir se sustentar, sem contar com o risco iminente de não voltar a cada dungeon que participa, mas ainda assim ele diz que não vai fazer ela desistir e pede para ela o acompanhar. A cena corta para um aeroporto onde vemos desembarcar um caçador de rank S. Sem dúvidas é o caçador mais chato que apareceu até agora. Ele é muito soberbo e marrento, seu nome é Don Soo-wan. Ele é irmão do caçador do rank C que Sun matou. O Patife busca vingança pela morte do irmão e com isso quer mandar Sun e Jin-oh para a Casa do Chapéu. O diretor da associação, Gun Hye-go, e o mestre da guilda de caçadores, Jong Bin-cho, seguem discutindo sobre as formigas do capiroto da ilha, que apareceram logo no primeiro episódio da primeira temporada. Ao que parece, esses insetos bombados não foram derrotados e estão evoluindo. Agora conseguem voar por poucas distâncias, mas não se sabe até quando. Sun chega com Hang a um portal onde estão Han e Yon, os dois cabras que estão loucos para contratá-lo, para fazer parte da sua guilda, a Tigre Branco. A ideia de Sun é participar daquele portal com a Hang. A intenção dele é que Hang borre as orbas de medo e desista da vida de caçadora. Eles estão enchendo linguiça até que chega Kim Chu, um caçador rank A, um cara xarope cortando o barato deles. Ele não está muito contente porque na cabeça dele terá que ser babá de 2 rank E. Coitado, mal sabe ele o que está por vir. A equipe é formada por 1 rank A, 5 rank B e 2 rank C, e Sun e Hang são rank E, que convenhamos teoricamente só iriam assistir, mas na prática o tiro será bem mais embaixo. A essa altura, o Prota achou que a menina já teria desistido, mas não foi o caso. Ele acredita que seu plano vai por água abaixo, por ser uma equipe relativamente forte. Um dos gerentes da guilda pede que ele segure a mão, para deixar um pouco de trampo para os novatos. Ao entrarem no portal do inferno, Sun já percebeu que tem alguma coisa estranha ali. Será que ele também adquiriu o sensor aranha? Sem pensar duas vezes, ele agarra Hang pelo braço e tenta dar no pé, sem sucesso. Mas ele ainda consegue pedir para o gerente chamar a equipe de ataque principal, porque o bagulho vai ser osso. O que aconteceu é que o portal se transformou em um portal vermelho. Diferente dos portais comuns, esse leva os caçadores a uma dungeon completamente isolada do mundo externo. A única saída é derrotar o chefe da dungeon, ou que ocorra uma dungeon break. O problema é que ninguém de fora pode ajudar, e para piorar, os monstros desse tipo de portal são muito mais fortes. O grupo está em uma dungeon que aparentemente parece um mundo de gelo, e não demora muito até eles serem atacados por elfos de gelo. Um dos caçadores já vai pro vinagre. A Hang também iria se Sang não estivesse ali. Ele segura a flecha de gelo antes de atingir Hang. Esses são elfos de gelo. Eles são cruéis e também conhecidos como matadores de gelo. Então o xarope de Rank A começa a alertar o grupo para seguirem suas ordens, por ele ser o mais forte presente ali. Ele vem com a brilhante ideia de dividir os grupos, só que o cara é um canalha. Ele não permite que ninguém abaixo do Rank B o acompanhe, deixando os pobres coitados à própria sorte. E Jin Pack, uma caçadora do Rank B, decide ir com os mais fracos. Ela, como não é boba nem nada, percebeu que Sun está muito acima do seu nível, quando somente ele conseguiu perceber que seriam atacados, quando nem mesmo Kim, do Rank A, percebeu. O grupo mais forte segue por uma trilha, e o dos renegados segue pela floresta. Kim percebe garras nas árvores e afirma que todos do outro grupo serão mortos por ursos de gelo. Quase que na mesma hora, aparece 3 ursos de gelo, mas Kim mostra que não é Rank A à toa, e picota o pobre ursinho. Heijin, do grupo de Sun, alerta que eles estão na floresta, e que lá é perigoso, porque é território dos ursos. Sun diz que esse é o plano, pois é mais fácil lidar com os ursos
ursos do que com os elfos de gelo, que são mais ágeis e mais inteligentes. O lugar está mais frio do que o congelador da minha geladeira, e Sun os presenteia com belos casacos quentinhos, que já deixa todo mundo impressionado. Tipo, como ele consegue guardar e invocar tantos itens assim? Será que ele levou um guarda-roupa invisível? Hang, já muito desconfiado de tudo aquilo, questiona qual é a dele. Ele diz que vai protegê-la a qualquer custo, e ao resto do grupo também. Só pede para que não fiquem enchendo a paciência dele com perguntas, e que também não esparramem aos ventos do que virem ali. Um urso gigante aparece, e a câmera corta para o lado de fora do portal. Beck, caçador Rank S, está esmurrando o portal, e chega à conclusão de que está mais fechado que segredo de padre. Ele lamenta que infelizmente quase todos vão para a caixa de madeira, que se o caçador Rank A e alguns B sobreviverem, já será um milagre e tanto. O gerente avisa que Jinyu está lá dentro também, quando um carango encosta, e como se não bastasse o problema do portal, chegou mais um. O marrento do Don Sun desce do carro, e logo se vê que os dois fodões Rank S não se bicam. Don Sun lamenta por saber que Jinyu está dentro do portal, e que infelizmente não vai conseguir dar uma sova nele. O inspetor-chefe Jin Chu fica pensando sobre a sorte que Sun teve por escapar de Don Sun, mas será que ele vai ter a mesma sorte em sair do portal vermelho com vida? Enquanto isso, o cabuloso segue esmagando os ursos como se não fossem nada. Os caçadores parecem não acreditar no que estão vendo, e eles aproveitam a carne dos bichos para fazer um belo de um churrasco, enquanto Jinho segue fazendo uma limpeza geral, o que ele chamou de exercício. Ele encontra o que parece ser todo o bando de ursos restantes, e invoca suas sombras para equilibrar a luta em números. A batalha começa e parece que está meio que parelho a coisa. A infantaria consegue matar os ursos, mas também sofrem danos, até que resolve aparecer o chefe dos ursos da Coca-Cola, muito maior e mais forte. Rapidamente ele elimina todos os soldados de Jinho, e então chega a vez de Igris entrar em ação. E meu amigo, o cara é brabo. Sem esforço nenhum ele derrota o chefe dos ursos, deixando Sun impressionado com a força do cavaleiro, que reflete que mesmo no nível atual dele, talvez ainda seja mais fraco que Igris, que se ele tivesse utilizado a espada na luta deles, ele já teria sido liquidado. Enquanto Sun acaba com todos os ursos, Kim e seu grupo se lascam. O grupo inteiro foi massacrado pelos elfos de gelo, e Kim se vê em apuros, pois a sua equipe foi massacrada e agora ele está sozinho e em sérios apuros. O cara que era marrento e se achava o tal, sai correndo gritando que nem uma franguinha, ao perceber que tudo estava perdido e sua vida estava por um fio, pois ele não podia morrer, já que estava a um palmo do grupo de elite da guilda. Após aniquilar todos os ursos e o chefe da cambada, o Prota, que não é bobo nem nada, já requisita novos integrantes para seu exército, ficando bem mais poderoso. Já se passaram 3 horas que eles estão dentro do portal vermelho, e isso lá dentro equivale a 3 dias. Don Sun estava se preparando para ir embora, mas achou algo bem estranho. Se Jinyu não faz parte da Tigre Branco, o que ele faz lá dentro junto com a equipe de ataque? O gerente dá uma desculpa esfarrapada, que colocou ele lá dentro por serem conhecidos, e que ele queria muito conhecer um portal de rank C. Don Suan, que é chato pra caramba, mas não é trouxa, não engole esse papinho, e parte pra cima do gerente, levantando ele pelo pescoço com uma das mãos, e questionando a verdade, o porquê de Sun estar lá dentro. Beck intervém, o fazendo soltar o gerente igual um bonequinho de pano. Os dois começam uma discussão e partem pra briga. Cada um dá um soco, e voltamos à dungeon, onde aparece Kim quase morrendo congelado. Ele deduz que perderam porque estava muito frio, que se estivesse com o equipamento adequado teriam vencido. Típica desculpa de perdedor. Ele fica mais indignado ainda quando vê um monte de ursos mortos. Ele não acredita que o grupo de Sun tenha feito aquilo. Ele acha que são os elfos de gelo e mais uma vez sai correndo igual uma gazela. Fora do portal, Jin Chu intervém na luta e segura os socos de Beck e Don Sun. Ele agradece por segurarem a mão, senão ele estaria sem os braços. Então ele afirma que Sun é rank E, pois ele mesmo foi fazer a medição da força dele, e o laudo final da morte do irmão de Don Sun é que ele foi morto por monstro. Mas claro que ele não acredita nisso. Ele insiste que quem matou seu irmão foi Jinyu, o pobre coitado de ranking D. O cara é um verdadeiro psicopata. Mesmo achando que foi Jinyu, ele diz que culpa Sun também apenas para ter uma desculpa para matá-lo. Para alívio de todos, o marrento decide ir embora, e o gerente tem certezas de que Sun vai sobreviver e voltar vivo. Enquanto isso, na dungeon, o grupo de Sun está muito bem. Eles praticamente estão em uma colônia de férias. Kim, ao ver que estavam vivos e que tinham equipamentos e suprimentos, fica possesso e parte para cima. Ele está furioso e acredita que Rei Jinpaek escondeu os suprimentos dele. O sem noção saca sua espada e exige uma confissão, e quando ia fazer picadinho da galera, Sun com um pequeno peteleco já tira o cara de cena. Então ele percebe que não está sozinho, pois sentiu uma aura muito forte em volta dele. Os elfos de gelo aparecem e enfim, Jinyu conhece o chefe deles, e os dois estão lá batendo um papo, até que algo estranho acontece. Sun consegue entender tudo que o chefe estava falando, e nem ele sabe como estava fazendo isso. O chefe diz que um dos elfos estava muito interessado em lutar com ele, e bum, num piscar de olhos, Sun arranca a cabeça do cara e parte pra cima do chefe. O chefe defende, e mais um fato estranho, ele menciona que Sun não é um humano. Ele explica que eles, os monstros, têm uma voz na cabeça que manda matar os humanos, só que não ouvem nada quando se trata de Sun. O chefe tenta fazer um trato, no qual Jinyu entregaria sua equipe e os
os elfos o deixariam em paz. Sun questiona o que eles são. O Orelha de Nós Todos não explica nada e refaz a proposta novamente. Quando algo estranho acontece de novo, ele treme como se fosse um holograma. Ele insiste que não é uma boa eles se enfrentarem. Então Sun chama seu novo exército das sombras. Os caçadores ficam espantados com aquilo e o quebra-pau começa. Os coitados dos caçadores saem vazados dali para não ficar no meio daquela guerra, quando de repente 3 elfos iam mandar eles pro vinagre com suas flechas. Simplesmente aparece o Brabo. Cara, surreal. Num piscar de olhos ele mata os 3 como se não fossem nada. Jinyu pensa em alguma forma de acabar com o chefe, pois o cara tá com o cão no couro. Ele é mais forte que Sun, e provavelmente que Sun e Ygritte juntos. E ele chega à conclusão de que precisa de mais um reforço poderoso para derrotar o chefe. O chefe revela que se chama Parga, e os dois partem pra briga. Cara, que luta incrível. O chefe aparenta ser mais forte, mas Jinyu está muito bem também. Então uma bola imensa de fogo atinge Parga. Kim, que está acordando do safanão que levou, está mirando em Jinyu e vai pra cima dele. De um lado vem Parga, com o cão no couro, e de outro vem Kim, que nem um doido. Sun já tinha premeditado que Kim viria pra cima, então ele usa Ygritte para fazer uma barreira de neve tampando a visão de Parga. E sem remorso nenhum, Ygritte faz espetinho de Kim, e Sun, que não é bobo nem nada, e já tinha planejado isso, convoca mais uma sombra poderosa para o seu exército. Ele o chama de Iron. Parga parte pra cima de Iron e afirma que ele é muito lento. Hang questiona Heijin se as batalhas são sempre assim, e ela prontamente responde que não, porque se fosse sempre assim, ela não seria caçadora. Então, os 3 partem pra cima de Parga, Jinyu, Ygritte e Iron, e o tal do elfo é brabo mesmo. Ele enfrenta os 3 e consegue se esquivar de um ataque fatal de Jinyu. Então Sun, em uma jogada de mestre, joga sua espada em Parga, que desvia e debocha por achar que ele havia jogado a sua arma fora. Quando Sun chama sua espada de volta, o capiroto defende, mas sua espada vira farinha de rosca. Então Iron o agarra para os magos fazerem churrasquinho dele. Ele fica irado e diz: como usa seu filho da tuta? E quando ia começar um discurso de como ele é forte, blá blá blá, pá, a peixeira já entra no bucho dele. Sun usa a furtividade e o fura. Iron completa esmagando ele com seu martelo machado. E essa sombra é problemática, ele não para de esmagar o bicho. Acho que é pra garantir, né? Tá certo ele. Ygritte ignora Iron, que queria comemorar, mas não tem problema, ele comemora com os magos. Os caçadores ficam felizes porque toda aquela loucura havia acabado e eles poderiam ir para suas casas, mas antes de Sun sair, ele vai tentar adicionar mais uma sombra ao seu exército. E essa sombra é top, hein? Será que ele vai conseguir invocar a sombra do orelhudo? Beck está do lado de fora, esperando uma definição do que vai acontecer. Quando 2 sombras aparecem, ele fica esperançoso, achando que um deles é Kim, mas ele se contenta em ver Peck e Go. Ele fica pensativo ao ver Sung e Hang também, e questiona como é possível só sobrarem os caçadores de rank embaixo, e de um jeito meio arrogante, ele pede pra Sun esperar, colocando a mão no ombro dele, já que o prota ia indo embora. Sun diz que está cansado, que é melhor ele falar com alguém da guilda dele. Beck mete o louco e diz que é uma ordem, que quer saber como os 6 membros da guilda dele morreram. Então Sun, com um olhar frio, diz que quem salvou os 2 membros restantes foi ele, que ele deveria mostrar gratidão, já que são responsabilidade dele. Tomou distraído. Fica uma tensão enorme no ar. Então Beck reconhece que errou e se desculpa com Sun. Ele questiona Heijin Peck sobre quem é Jinyu e afirma que ele não é muito sociável. Ela diz que seu humor mudou muito depois que ele derrotou o chefe. Go finaliza dizendo que ele deve estar cansado, que não é uma má pessoa. Beck diz pro gerente trazer ele pra guilda a qualquer custo. Hang agradece a Sun por tudo, e agora sabemos o motivo do mau humor de Sun. Ele não conseguiu a sombra de Parga e reflete que é a 3ª vez que mata outro humano. O dia amanhece e Jinyu vai buscar Sun, que questiona a vestimenta dele. Sun avisa que vão buscar outra pessoa, e é Hang, que claramente está caidinha por Sun, chamando ele pelo primeiro nome. Jinyu fica pasmo ao ver a relação deles. Ele deduz que eles têm algum lance, e diz pra Sun que ela é menor de idade. Pra piorar, o prota responde: e o que tem? Eita lelê. Segura na cadeira porque esse episódio está insano. Ah, e antes de mais nada, já se inscreva no canal e senta o dedo no like pra nos dar aquela força. Nosso prota vai para o inferno fazer uma limpa. Um novo personagem é apresentado, que é forte pra um caramba. Dong Sun leva um pau e fica jogado que nem um farrapo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Sung volta à rotina das dungeons com Yu e Jinyu. Eles exploram portais de ranking C e fazem um limpa para encher o bolso com o máximo que conseguir. Jinyu está de boca aberta vendo as sombras de Sun. É a primeira vez que ele as vê. Ele questiona Sun o que são, e o prota explica que é um poder que ele tem, de invocar os monstros que ele manda pro vinagre. O trampo fica muito mais fácil, pois tem uma renca de sombras fazendo todo o trabalho. Mas Jinyu não está muito feliz com isso, porque dessa forma ele se sente ainda mais inútil do que já é. Corta para a cena de um navio antigo todo destruído e um cabeludo muito assustado. Então aparece um cara que aparenta ter um grande poder. Ao redor do homem tem 4 corpos que estão inconscientes, porque o cara afirma que não os matou. O homem diz que se chama Huang e que está indo para casa. Jinyu e Sung estão jantando para comemorar o término da exploração das 19 raids. Jinyu afirma que vai fazer a prova escrita da associação para ganhar licença de mestre de guilda e negociar a liderança com o seu pai.
pai. Já Sung diz que vai dar uma viajada. Então Jin-ho entra no modo carência total e diz que não vai mais encher o saco de Sung. Ele menciona o irmão, que não liga pra ele, e quase chorando diz que queria que Sung fosse seu irmão de verdade. O prota fica com pena do lenga-lenga de Jin-ho e diz que agora ele o considera como irmão. E pronto, agora Jin-ho ganhou o dia. Ele bota mais carne pra grelhar e fala pro prota comer o quanto quiser. Sung fala pra ele dar uma segurada na emoção e no copo, porque o senhor carência já tá bebendo mais que o Pala. Deixando a melancolia de lado, o misterioso Juan está algemado. Ele disse aos guardas que é um caçador estrangeiro e que ficou preso em um portal por 10 anos. Cara, imagina o pesadelo que deve ter sido isso. Então ele conseguiu uma saída que o trouxe a um portal americano. Eles não acreditam muito, temendo que o cara seja um monstro disfarçado, convoca um caçador Rank S para fazer o interrogatório. E sim, é ele mesmo, Dong Su Juan. E qual a chance desse interrogatório dar merda? É de 100%. Jin-Yu está se aprontando para viajar e sua irmã está pegando no seu pé, achando que ele arrumou uma namorada, mas só se for o Igris. A viagem é só uma desculpa esfarrapada. Na verdade, ele está naquela rede do inferno que o sistema disponibilizou para ele. Ele entra e logo de cara já aparece uma missão suicida. A missão consiste em dar fim nos demônios que encontrar, e um dos objetivos do maluco é coletar apenas 10.000 almas. Então o prota, que está ali com o único objetivo de conseguir os ingredientes do elixir da vida para curar sua mãe, não perde tempo e vai para cima. Jin-Ho está negociando com seu pai sobre comandar a guilda. O velho parece não aceitar muita ideia, pois o irmão de Jin-Ho já estava na parada. Então Jin-Ho afirma que o irmão quer trazer alguém de fora, que na sua visão é um erro. O velho diz que ele só conseguiu a licença por causa de Sung, porque foi o prota que assumiu o controle das 19 redes. Mas no fim, o velho acaba dando uma chance a seu filho com uma condição, que ele traga Sung para sua guilda. Sung segue na dungeon do inferno, acabando com as coisas ruins dali. Mas, infelizmente, esses por algum motivo ele não consegue invocar. Depois de avançar, ele recebe uma autorização para o próximo andar. A dungeon é enorme, parece uma cidade dentro do prédio. O prota está cansado de andar e chama o líder dos ursos de gelo para lhe dar uma carona. Ele o batiza de tanque, por ele sair atropelando tudo pelo caminho. Reinti aparece saindo da piscina. Ela é muito bonita, e as outras nadadoras ficam pagando uma madeira para ela. Ela está refletindo porque eles têm que guardar segredos sobre o relatório das formigas da ilha Jeju, que agora conseguem voar. Jong-in disse que é a ordem da associação, que a informação no momento só causaria pânico. Sung continua com a limpeza na dungeon infernal. Ele está progredindo e evoluindo bem, e imagina que o local é como uma torre com 100 andares, e cada andar tem seu chefe, e assim vai progredindo até chegar no chefe final, e a parada vai ser osso. Conforme o prota vai progredindo, os cabroncos vão ficando cada vez mais fortes. Sem muito trabalho, ele alcança as 10.000 almas, pois o lugar está cheio de coisa ruim. E enfim, o prota chega na metade do caminho, no 50º andar, onde tem uma horda de demônios e um gordão sentado em um trono. O nome do bichão já aparece como vermelho, ou seja, vai dar trabalho pro prota. Enquanto isso, o gerente e, se não me engano, a caçadora Raiden Pack estão que nem cachorro atrás do osso, loucos para levar o prota pra guilda Tigre Branco. Mas mal sabem eles que no exato momento, ele está literalmente no inferno. No portal do inferno, o pau começa. Os soldados de Sung ficam com os peões e Sung vai atrás do chefe. O bichão tá lá sentado e quando Sung pensa em atacá-lo, bum, num piscar de olhos ele já está ali, com o pau na mão. Sung dá uma porrada nele, jogando longe, mas ele se levanta e vem pra cima. Sung se defende com o escudo de Iron e fica impressionado com a agilidade do cabronco, que parece não se cansar. Sung espera o momento ideal e quando ia atacar, o monstro o ataca antes. Então o prota percebe que ele prevê os movimentos dele e que a única parte que parece ser vulnerável naquela montanha de sebo são seus lindos olhinhos vermelhos. Em uma caçada de gato e rato, Sung vem correndo e o gigante vem atrás dele e pega não pega, pega não pega, até que Sung vê um prédio que ele pode usar. O monstro ataca, Sung desvia para a parte de cima do prédio e contra-ataca em um golpe fenomenal, quase arrancando a cabeça dele e o mandando pra vala. Na prisão, Dong Sun começa a interrogar o cara misterioso. Ele já chega afirmando que Juan é um monstro, que retruca dizendo que basta um teste de DNA para confirmar, mas um ala está bravo porque estragaram os planos de diversão dele. Então, Juan Sung afirma que eles não sabem nada sobre os portais, que os portais e as dungeons são só a ponta do iceberg, e pelo visto tem algo bem pior vindo aí. Ele diz que despertou um poder muito grande, capaz de acabar com tudo. Ele classifica como uma catástrofe suprema. Juan Sung diz que seu único objetivo é evitar que essa catástrofe aconteça. Claro que Dong Sun não está nem aí, e não acredita em nada no que o cara diz, e fala que já se cansou desse papo furado. Ele debocha que nunca viu um monstro com nome próprio e com família, e questiona qual o nome do filho dele, e é ninguém menos do que o nosso prota favorito. Dong Sun, sem saber que Sung escapou do portal vermelho, diz que ele está morto, e agora vai dar ruim, hein? O mala sem alça debocha do pai de Sung, que aparenta estar bem puto com Dong Sun. Enquanto isso, Sung segue fazendo vítimas no inferno, e mata um chefe chifrudo com uma extrema facilidade. Voltamos para a cidade, onde aparentemente houve um tipo de explosão, e ao que parece foi uma luta entre dois Rank S. E sim, pra felicidade de todos, o tal do fortão do Dong Sun levou um cacete do pai de Sung. Antes que a destruição se espalhasse mais, ele já havia sido derrotado. Já na rede infernal, Sung está comendo sua última barrinha de cereal, e já está no 75º andar, e que provavelmente ainda faltam 25, mas o restante vai ficar para uma outra hora, porque ele terá que voltar para pegar comida. Ele está checando os itens que ganhou do chefe gigante de 3 olhos e da caveira ambulante como recompensa. Além desses itens, ele ganhou um item que fortalece o poder de fogo dos seus magos, e uma caixa
caixa aleatório. Ele já conseguiu 2 dos itens necessários para o Elixir da Vida, faltando apenas um para completar a receita. Sem dúvidas, ele irá conseguir da próxima vez que aparecer no inferno. Ele abre a caixa aleatória e pronto, mais uma chave. Só que essa está sem informação nenhuma. Que porta será que essa possível vai abrir, hein? E assim termina mais um episódio com o nosso prota esperançoso por faltar apenas um item para curar sua mãe e ganhando uma nova chave misteriosa. E mano, me diz aí, o que você achou desse episódio? Eu vou te falar que achei top demais, hein? Sung aos poucos vai conseguindo seu objetivo, que é curar sua mãe. E o novo personagem que apareceu é brabo demais, hein? Além de ser pai de Sung, ele não tomou conhecimento de Dong Sun e deu uma surra no Mala, deixando ele jogado que nem um bonequinho de pano. Muita coisa boa ainda está por vir, então fique ligado nos próximos episódios. Já deixa o super like para continuarmos trazendo esse anime insano e se inscreva no canal para dar aquela força. Ah, e se não se lembra da primeira temporada, já aproveita para assistir a esse recap que está top demais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.